Olá, sejam bem-vindos. Hoje o bate-papo rola com o Fábio Antunes, candidato a vereador da cidade, e a gente vai apresentar um pouco das propostas do trabalho do Fábio e os pensamentos dele. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado Bia, é sempre um prazer estar com você. Bom, como a Bia bem disse, eu estou candidato a vereador aqui pela cidade de Guarujá. Tenho 27 anos, sou nascido e crescido aqui na cidade. Ao longo desses últimos 6 anos eu estive à frente das políticas públicas da juventude, onde eu pude produzir muito para a juventude. Claro, são 76.403 jovens aqui na nossa cidade. Obviamente que nenhum programa social, nenhum programa municipal vai alcançar todos esses jovens, mas sempre procuramos fazer sempre mais e melhor para que as nossas políticas de juventude ganhasse notoriedade e ganhasse mais espaço dentro de qualquer governo. Por ter passado por todo esse tempo à frente da juventude, das políticas de juventude, foi que eu resolvi pleitear aí um cargo no Legislativo. Por saber das dificuldades, encontrar os problemas, saber onde são os gargalos, ter até o embaraço com o próprio Legislativo. Geralmente a gente manda um projeto de lei para a Câmara e demora aí de 1, 2, 3 anos para ser pautado e votado. A nossa cidade, aqui no Guarujá, é a única cidade da região que não tem na sua lei orgânica o termo ainda de juventude. A lei orgânica só prevê a criança, o adolescente e o idoso. E todas as outras cidades já colocaram o termo juventude na sua lei orgânica. E na nossa cidade é a única que não tem. Mas não foi por falta de interesse nosso, por parte do interesse do assessor de juventude. Em 2011, nós protocolamos na Câmara Municipal o pedido para que fosse inserido o termo juventude na lei orgânica, mas eu acho que não teve o interesse da parte dos vereadores para que fosse pautado e votado, incluído na nossa lei orgânica, a nossa política que a gente tanto defende. Certo. Qual partido você está junto se candidatando? Quem é o candidato a prefeito? Bom, eu sou filiado há exatamente uns 8 anos ao PMDB. Eu estou candidato pelo PMDB, eu sou o presidente da JPMDB aqui no Guarujá. Tá? O meu candidato a prefeito é o Adilson Jesus, com a coligação Novo Rumo, o qual leva a vice a Cristina Brandão. São duas pessoas novas também na política, nunca foram candidatos a nada, estão se colocando à disposição aí para fazer um novo Guarujá, colocar a cidade no novo trilho, no novo rumo, para que a gente possa avançar ainda mais nas políticas. Certo, você citou, Fábio, agora sobre a juventude não estar no termo orgânico, tudo isso. Você acredita que é um desafio, porque a política no Guarujá sempre é o mesmo ciclo, né? Os vereadores, tudo isso. É um desafio ser a primeira vez candidato, ser jovem, estar na política? Sim, é um desafio maior ainda por sabermos que a Câmara há muito tempo não elege, melhor dizendo, um vereador jovem e que seja pautado na política de juventude. Pode até ter tido um ou outro jovem, mas não era focado na política de juventude, não tinha o jovem como como principal ferramenta de trabalho. E sim, muitos políticos utilizam o jovem como trampolim em processo eleitoral. Eles pegam os jovens na época de eleição para fazer a campanha, fazer a festa, mas no momento de dar a oportunidade de colocar o jovem à frente de algum assessoramento, eles sempre deixam de lado. Entendeu? Eles não dão essa confiabilidade a eles. Certo. Então, assim, a representatividade do jovem hoje foi muito representada pelo Centro de Juventude, até mesmo porque abordou, né, a cidade, novas características. A usina hip hop e o Centro de Juventude trouxe o rap, trouxe uma cultura que por muito tempo é esquecida na cidade. O que você tem a dizer desse trabalho? Acho que está mostrando um outro lado da juventude que por muito foi esquecido. Sim, nós, aos 7 anos e meio aí do governo da Maria Antonieta, a qual única prefeita que deu total instrumento para a juventude, ela deu total autonomia para que a juventude pudesse produzir da forma que bem entendesse o melhor para a juventude guarujaense.
Nós conseguimos aí recentemente entregar o nosso centro, o primeiro centro de referência da juventude, não só da cidade, bem como de toda a região metropolitana da Baixada Santista, o centro de referência de juventude, o qual está sendo servido de modelo para o atual coordenador estadual de juventude, o qual ele vai levar para outras cidades do estado. E a nossa usina do hip hop também, que é uma casa o qual o público do hip hop tem maior identificação. É a única da região também que possui um estúdio onde aquela pessoa, aquele produtor cultural, aquele rapper pode estar indo gravar sem custo algum, porque a gente sabe o preço, como é caro para gravar e produzir um CD. Então nós temos aqui um equipamento público que oferta tudo isso para a nossa juventude, para os nossos músicos, para os nossos produtores culturais. Qual o seu envolvimento com a juventude em escolas, como foi assessor, manifestações? Recentemente, o ano passado, a gente teve a sua presença nas manifestações contra a reorganização escolar, dando apoio, conversando com jovens, falando da democracia. O que você teve de visão participando desses eventos? Bom, foram inúmeros manifestos, inúmeras brigas, inúmeras conquistas ao longo desses 6 anos com a juventude. Não poderia faltar, eu não poderia estar ausente num processo tão importante, o qual, por um equívoco do governador, querer fechar as nossas escolas. Enquanto eles têm que ampliar as nossas escolas, eles queriam fechar as nossas salas de aula, eu não poderia permitir isso. Então eu estava sim com vocês na rua, eu fui com os alunos para a rua, como eu faço até recentemente, até 29 de junho, agora quando eu fui exonerado, eu fechei o meu ciclo pela assessoria de juventude, passando de escola em escola, palestrando, levando uma prestação de contas para ele do que tudo que nós produzimos, entendeu? O jovem, ele é protagonista da história. Nós temos que acabar com o estereótipo que o jovem é o futuro, o jovem é o presente. Se eu não cuidar do nosso jovem agora, daqui a um tempo a gente não vai ter nem tantos jovens, entendeu? Cada vez eu perco mais meus jovens para o crime mesmo, entendeu? Então eu tenho que cuidar deles agora para poder fazer ainda mais. A articulação, direto com o jovem, eu acredito que isso falta, porque às vezes o jovem é colocado, distante. Então, qual vai ser a forma, caso você seja eleito, de articular diretamente com a juventude? Bom, eu acho que eu sou sempre muito transparente, sempre muito aberto e recebo a todos. Eu acho que o meu mandato não será meu, será sim da juventude, será sim do povo, o qual também eu sempre coloco nas reuniões que eu estou indo. Eu defendo a política de juventude, mas a partir do momento que no dia 2 de outubro, você confiando o seu voto a mim e eu tendo a graça, sendo eleito, eu sou vereador da cidade. Então eu tenho que ter um olhar amplo para toda a cidade. Claro, não vou largar meus jovens, eu tenho que pensar neles, até porque é uma boa fatia da população. Sim. Entendeu? São os formadores de opiniões. Então eu quero fazer o meu mandato junto com a juventude, porque nós sabemos que tem muito a avançar, tem muitas barreiras a serem quebradas ainda, tem muito a agregar, entendeu? Às vezes a gente não dá confiança nem muito com um jovenzinho que paga, mas ele mora ali no Morrinhos, não sei o quê. Mas às vezes aquele moleque lá do Morrinhos 4, ele tem muito mais conhecimento do que muitos que já estão lá dentro da Câmara, ou até mesmo de quem está governando a cidade, entendeu? Então por que não ouvir? Por que não dar atenção? Você foi professor, em escolas aqui no Guarujá. Sim. Então eu acredito que também professor, gestor, você é formado em gestão, né? Eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas, em gestão pública. Certo. Tenho 2 pós-graduações. Então você acredita que a sua formação vai te trazer um olhar de administração? Porque assim, a gente tem que ver que também, apesar de ter esse contato, tudo, de jovem, de articulação do meio social, olhar social, tem que ter uma visão de gestão, porque você está administrando, não. Mas sendo um auxiliar, aprovando, fiscalizando, o papel do vereador é fiscalizar. Você acredita que a sua formação em gestão vai ser essencial, importante ou que não? Alguns costumam dizer que acreditam que para se candidatar a cargos públicos deveria ser exigido pelo menos uma formação. O que você tem de ponto de vista disso? Eu também acredito e também defendo que todas as pessoas que se põem à disposição de qualquer cargo público
principalmente os eletivos, teria que ter sim uma formação acadêmica, uma formação técnica, até para que possa agregar mais valores. Eu acho que minhas 3 formações, juntando as 3, um pouco de cada, a gente consegue sim fazer, claro, vai servir para fazer diversas políticas. A administração para dar um norte, para dar o olhar de gestão. A de gestão pública, eu sei tratar a cidade, cada segmento, tudo direitinho, saber aplicar, saber qual é o valor e qual é a eficiência de cada departamento. A de gestão de pessoas, eu cuido do público. Eu vou cuidar do olhar humano, comportamento humano, que hoje é o que falta também na nossa cidade. Mais humanização, cuidar mais do social. Certo. Fábio, agora eu vou abordar um assunto polêmico, né, que tem pego opiniões de todo mundo movimentando. Eu acho que no Brasil eu nunca vi as pessoas tão focadas na política. Acho que o brasileiro em si, a população, eu sempre tive a impressão que teve um olhar muito de rejeição à política, né? Sempre se afastando, procurando não entender. E aí está ocorrendo o processo de impeachment, né? Finalizando aqui o processo. E eu vejo que pessoas que nunca tiveram interesse hoje estão estudando. Queria que você deixasse brevemente a sua opinião. Você é do partido de Michel Temer, né? Colocação que em breve provavelmente assuma a presidência se o correr, né, for como está ocorrendo hoje. Hoje Dilma está se defendendo no Senado. Eu queria que você fizesse a sua colocação. Bom, sou PMDBista, sim, com muito prazer. Tenho o Michel Temer como inspiração, assim como o meu presidente estadual, Baleia Rossi. Porém, eu votei na Dilma e eu sou a favor da Dilma. Eu acho que ela foi eleita, a presidenta eleita foi ela tem que cumprir o mandato. Certo. Se é golpe ou se não é golpe, eu já não sei. Se houve pedalada ou não, também não sei, mas quem não praticou as pedaladas? Realmente. Eu acho que a presidente que mais, no mandato de presidente que mais levou gente à cadeia, que investigou isso e aquilo, foi da presidenta Dilma Rousseff. Certo. Eu tenho, hoje pela manhã, eu estava assistindo o depoimento dela e eu não sei porque eu acredito nela. Eu acredito nas mulheres, não só nela. Assim como eu defendo e sempre irei defender a nossa prefeita da cidade, Maria Antonieta, eu também defendo a Dilma Rousseff. Porque é tão raro uma mulher conseguir chegar no poder e quando chega um governo machista, querem derrubar a todo custo, a todo momento, querem introduzir algo para que tire a mulher do poder. É tão raro. Hoje nossa Câmara não tem uma mulher. Nós temos 17 vereadores e nenhuma mulher sequer. Eu sempre coloco que na Câmara tem que ter sim mulheres. A representatividade das mulheres. Até porque a mulher tem aquele lado mais social, mais humano. Então ela vai puxar, ela consegue quebrar alguns paradigmas de dentro do legislativo. Entendeu? Sim. Então, em breve a gente saberá o resultado. Eu acho muito, apesar de gostar da Dilma e torcer para que ela possa dar continuidade aí no seu trabalho, volte, assuma as funções presidenciais e conclua até 2018. Eu acho muito difícil, até por um ponto que eu coloquei, o nosso país ainda é um país muito machista. Sim. Entendeu? Eu quero agradecer você ter aceito o nosso convite, de estar falando um pouco, desejar boa sorte e que caso você seja eleito, né, seja de sucesso, né, seu mandato, e que você continue articulando, conversando com a juventude, com a população em geral. Quero desejar boa sorte em geral para você, que a campanha seja melhor do que você planeja e que você consiga alcançar a cidade, conversar e articular com a juventude. Obrigada. Obrigado obrigado a você que está em casa, dando um pouco de atenção para nós, né? E para todos os outros candidatos. Desejo boa sorte, não só para mim, mas para todos os candidatos, principalmente os que estão pleiteando o cargo pela primeira vez. Nós precisamos renovar nossa Câmara, nós precisamos de pessoas novas no Legislativo. Então, eu acho que no dia 2 de outubro,
todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Fala sobre eu quero, eu vou falar. Eu coloquei meu slogan, cuidar, inovar e avançar. Aí eu vou explicar só rapidinho por que é cuidar, inovar e avançar. Eu quero cuidar do que já foi feito, zelar pelo que eu já produzi, porque eu não estou candidato e não estou prometendo fazer nada. Eu já tenho uma história, já tenho uma construção de política. Eu quero cuidar do que já foi feito, fazer muito mais pela nossa juventude. Eu quero inovar na maneira de ver os problemas da cidade, buscar novas soluções. Porque é fácil a gente identificar um problema e acusar, ali está com problema, isso, aquilo. Mas cadê a solução? Ninguém sabe apresentar uma solução. E avançar para um Guarujá mais social, mais cultural, mais humano. Então no dia 2 de outubro eu peço para que você vote para mim, para vereador. Vote no Fábio Antunes, no 15555. Ficou claro? 15555, que é um número complicado, não é fácil, mas ele pode dar um trabalhinho, entendeu? E vamos inovar a nossa Câmara. Muito obrigado, Bea, e boa sorte a todos nós.